Professor é sequestrado, mas polícia age rápido e consegue fazer resgate e prender bandidos. E foi justamente aqui, no cruzamento das ruas Montevidéu com Rodrigues Alves, no bairro da Prata, que o policiamento de choque conseguiu interceptar o carro onde estava o professor, feito refém. Bombeiro dá dicas de como agir em incêndios após caso que quase virou uma tragédia no Nenzinha Cunha Lima. Acidentes como esse são importantes para gerar um alerta a toda a população. Secretário de Educação de Campina Grande admite falta de merenda escolar em escolas e creches da cidade e culpa fornecedor. A nossa expectativa é de que a partir da próxima semana essa situação, no grosso, esteja solucionada. E ainda, com orçamento apertado, 13 prioriza a reforma do PV para a temporada 2022. Hoje é quinta-feira, 2 de dezembro de 2021. O Borborema Notícias está no ar. Boa noite. Um professor foi vítima de um sequestro relâmpago aqui em Campina Grande ontem à noite. Só que a polícia agiu rápido e conseguiu resgatar o homem e prender os suspeitos. Tudo começou na rua Marechal Deodoro da Fonseca, no bairro Bela Vista, por volta das 9 horas da noite de ontem, quando um professor de 65 anos de idade foi abordado por 4 assaltantes. Um deles estava com essa arma, um revólver calibre 32. De acordo com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Rogério Damasceno, o professor foi obrigado a ficar no próprio carro e sair com os assaltantes. E foi justamente aqui, no cruzamento das ruas Montevidéu com Rodrigues Alves, no bairro da Prata, que o policiamento de choque conseguiu interceptar o carro onde estava o professor, feito refém. Foi uma situação, acredito que bastante complicada por parte da vítima, porque as pessoas perceberam a oportunidade do cometimento do crime, né, e iniciaram aquele sequestro, né, conduzindo tanto o veículo da vítima como ele próprio. Foi feita a abordagem e foi identificado 4 pessoas que estavam cometendo o delito, além da vítima dentro do carro, uma arma de fogo e o próprio veículo da vítima que estava também sendo subtraído. A vítima do sequestro relâmpago sofreu uma coronhada. Nenhum dos acusados informou o que de fato fariam com o professor. Essas informações de que tipo penal iria realmente acontecer dependerá ainda de investigações posteriores por parte da Polícia Civil. Mas o que foi identificado no caso concreto é que houve sim uma violência contra a vítima, porque ela foi atingida com uma coronhada na cabeça. Os suspeitos presos são os irmãos Kerly e Nairone Pinheiro, além de Wanderson Araújo e Wellington Dantas. De um modo geral, é preciso ter muita atenção ao chegar em casa à noite, para não ter que se deparar com surpresas desagradáveis como esta. Que nós tenhamos cuidado, né? Principalmente ao chegar e ao sair de casa. Sempre fazer alguma observação e alguma coisa que você perceba que seja estranho àquela naturalidade de seu contato residencial. E se assim perceber, procurar deixar, se possível, o local e fazer a ligação para o 190. Continua repercutindo em Campina Grande a história que por pouco não se transformou em tragédia no dia de ontem. Um vazamento de gás acabou provocando um incêndio em um apartamento no residencial Nenzinha Cunha Lima. O Corpo de Bombeiros foi acionado, agiu rapidamente e conseguiu evitar maiores problemas. Por falar em bombeiros, nós conversamos com um tenente que deu dicas de como evitar problemas como este. Acidentes como esse são importantes para gerar um alerta a toda a população. Um alerta de que é importante agir com prevenção. E o que é agir com prevenção? É nada mais do que tomar medidas para evitar com que os acidentes ocorram. Ou até mesmo, caso eles ocorram, buscar mecanismos para minimizar os seus efeitos negativos. Como, por exemplo, se eu sair de casa e desligar os aparelhos eletroeletrônicos, como por exemplo ventiladores, chapinha de cabelo, e até mesmo não deixar, por exemplo, as válvulas e os registros do botijão de gás ligados,
isso já vai evitar com que acidente ocorra. Então são medidas que dependem de cada um de nós, no seu próprio apartamento, na sua própria residência. Mas também, caso o acidente ocorra, nós vamos precisar de utilizar de meios para que aquele princípio não se torne algo mais grave. Como, por exemplo, a partir do momento que nós utilizamos mecanismos para extinguir o fogo, naquele momento inicial. Então, se ele não evolui, ele não toma a proporção maior no sentido de fazer vítimas, no sentido de danificar o patrimônio do apartamento e até mesmo dos vizinhos. Uma quadrilha suspeita de praticar vários ataques com explosivos no estado do Rio Grande do Norte foi presa aqui na Paraíba. O grupo estava escondido numa casa de luxo em Santa Rita. Entre os presos está um ex-integrante das Forças Armadas. Só para você ter noção desses indivíduos, eles já tinham explodido, parece que 14 estabelecimentos comerciais. Né? Isso só lá no Rio Grande do Norte? Só no Rio Grande do Norte. Já temos as informações que eles também já atuaram aqui, mas a gente ainda está fazendo a filtragem dessas ações para poder investigar e aprofundar a investigação. Estavam em Santa Rita, numa casa de luxo lá, bastante confortável, com piscina, muita bebida, fazendo farra e esperando o momento certo de agir. Um dos veículos já estava todo preparado para a ação dessa madrugada. Já estava com um armamento, todos carregados e alimentados, estavam com os explosivos já montados com cordel detonante e com espoleta, ou seja, prontos para serem acionados. Os coletes balísticos, eles estavam já tudo organizado para agir nessa madrugada. Um dos presos é um blaster, um especialista em explosivos. Ele faz toda a parte de armação, de cálculo de quantidade de explosivo, detonação. Um cara extremamente preparado, já foi militar, das Forças Armadas, um cara que de fato presta serviço para grandes organizações criminosas nessa parte de ataques a instituições financeiras. Só para você ter noção, além do cordel que você demonstrou que tem aqui, nós temos também dezenas de espoletas, mas por questão de segurança não estão aqui. Fora pelo menos 30 quilos de insumos de nitrato de amônia que são usados na confecção dos explosivos. No próximo bloco, o secretário admite falta de merenda em escolas e creches de Campina Grande. O Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e Borborema, Sintab, denunciou a falta de merenda escolar nas creches e escolas municipais de Campina Grande. O problema foi confirmado pelo secretário de Educação, que conversou com o repórter Marcos Vasconcelos. Conta aí, Marcos. Para explicar o que realmente aconteceu, eu estou aqui com o secretário de Educação do município, Asfora Neto. Secretário, realmente estava faltando merenda escolar? Realmente a gente teve um problema com um fornecedor, que para que quem está nos assistindo entenda, a gente tem um contrato, há uma demanda do setor de nutrição para levar esses alimentos até as escolas e a empresa tem um prazo de 5 dias para cumprir essas entregas. A empresa descumpriu e foi a partir daí que começou todas as nossas medidas para solucionar a questão. Acionamos desde o Ministério Público ao CAI, ao Conselho de Alimentação Escolar, também mantivemos informado o sindicato, o Conselho Municipal de Educação, de toda essa dificuldade que estávamos tendo. E a partir disso, tivemos uma audiência também com o Ministério Público a pedido da Secretaria, onde participaram a Curadoria da Educação e a Curadoria do Patrimônio Público, e ficou decidido que o contrato foi encerrado, seria encerrado, e ele foi. Chamaríamos os segundos colocados nesse processo licitatório e, sendo sanada a questão, aí voltaria o abastecimento. Se por acaso algum segundo colocado não tem interesse ou não consiga fornecer, aí a gente faz a contratação emergencial. A nossa expectativa é de que a partir da próxima semana essa situação no grosso esteja solucionada, para que esses produtos, especialmente os cereais e a parte de proteína e de carnes, estejam abastecendo novamente as geladeiras e os freezers das unidades da Secretaria de Educação. Agora eu chamo sua atenção para essa história. O Centro de Recuperação Pedacinho do Céu, aqui em Campina Grande, que acolhe homens na luta contra a dependência química e de álcool, está passando por uma série de dificuldades e precisa de ajuda para manter as atividades. Você confere todos os detalhes na reportagem de Sabrina Lima.
Atualmente, 25 homens vivem no Centro de Recuperação Pedacinho do Céu. Eles dividem o dia entre as atividades domésticas e os momentos de espiritualização. Claudionor é um dos moradores e está aqui há 2 meses. Chegou depois que a bebida destruiu a vida dele. A minha vida estava muito sofrida lá fora, dormindo no meio de rua, usando droga, cachaça, principalmente cachaça. Fui casado por quase 15 anos, infelizmente trabalhei 14 anos na Zona Azul. Quando meu dinheiro acabou, a família começou a me abandonar, certo? E daí por diante a minha vida mudou para pior. Mas quando me informaram que tinha uma casinha, pedacinho do céu, que realmente não é um pedaço do céu, é o céu completo, aí minha vida passou do ruim para o melhor. O Centro de Recuperação foi idealizado por Jobson, que se dedica a esse trabalho há 11 anos. Essa história começou quando ele descobriu que poderia ajudar outras pessoas que passavam o que ele passou. Eu sou um ex-drogado e assim a minha juventude foi dentro das drogas e assim eu fui até a igreja, a um lugar que tem ensinado a palavra de Deus e ali eu conheci verdadeiramente a minha Jesus Cristo de Nazaré, fui liberto e logo imediatamente surgiu esse desejo no meu coração de eu retornar para lá e ajudar eles. Alguns homens fazem trabalhos externos em troca de materiais, mas não tem sido o suficiente. Mesmo recebendo algumas doações, o local vive no limite. Esses homens precisam de todo tipo de ajuda. Alimento é a base, né, da casa, o alimento, não que é a prioridade, o alimento. A prioridade é a palavra de Deus. Mas, segundamente, materialmente, fisicamente, é a comida, roupa e produto de limpeza para no dia a dia da gente. A casa onde hoje funciona o centro foi emprestada há 4 anos, mas o proprietário pediu a residência. Hoje, os acolhidos fazem pequenas ações para arrecadar recursos para a compra de um sítio. De pouco em pouco, mas com fé, eles esperam conseguir um lugar para manter o trabalho. A seguir, 13 foca em reforma do PV para diminuir despesas no ano de 2022. Foi inaugurado na tarde de hoje o Centro de Eventos da Universidade Federal de Campina Grande. Sabrina Lima é quem tem os detalhes. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, cumpriu a agenda nesta quinta-feira aqui na Paraíba. Pela manhã, ele esteve na capital, João Pessoa, e agora à tarde aqui em Campina Grande, onde participou da inauguração do Centro de Eventos Rosa Tânia, aqui da UFCG, que teve um investimento total de 3 milhões de reais. A comitiva foi recepcionada por uma apresentação cultural e aqui o ministro concedeu entrevista e falou um pouco mais dessa agenda na Paraíba nesta quinta-feira. João Pessoa, primeiramente, faz parte da minha história, onde eu vinha passar férias com as minhas filhas, crianças ainda, e ficou marcado isso na minha história. Mas eu creio que a principal agenda nossa lá foi, primeiro, inaugurar ou implantar o curso de Direito na Faculdade Cidade Viva, que é uma instituição privada, mas tem um novo modelo de curso de Direito, então foi muito bom. Depois fomos para a Prefeitura, onde por iniciativa aqui do nosso deputado, Hugo Mota, nós tivemos a oportunidade de assinar praticamente a autorização para o investimento de 125 milhões em creches e escolas. Então, o que eu sempre gosto de dizer nessas horas assim é que no tempo da pandemia, quem foram os protagonistas foram os médicos, os hospitais, os profissionais de saúde. Após a pandemia, serão seguramente os professores, as escolas e os profissionais de educação. Eu vim aqui ter a alegria de ver essa cidade, que é uma jovem cidade, por assim dizer, pela administração que tem. Só vi gente nova aqui, cuidando, gente comprometida.
E eu estou muito feliz aqui, fui muito bem recebido aqui pelas autoridades. Creio que nós vamos depois sentar, que acabamos de nos encontrar, vamos sentar e otimizar aí a possibilidade de, já no ano que vem, a gente já poder estar empenhado todos esses recursos para novas escolas e novas creches aqui em Campina Grande. Da ordem de quanto? Nós temos 5 escolas e 5 creches. Duas das escolas são escolas padrão com 10 mil metros de área construída. Com 13 salas. Em valores? Valores. Só essas duas são 30 milhões, são mais de 100 milhões de reais. Bastante. Mais de 100. Mais de 100 milhões. É um investimento, é uma ação do governo federal com um olhar muito carinhoso aqui para o estado da Paraíba. É um olhar em que o presidente Bolsonaro sempre pediu. Não é só isso, nós estamos também trazendo toda a equipe do FNDE, que é aquele que vai poder receber outros, vai ser em Patos, né? Isso. Que nós vamos receber prefeitos da região, acho que vai ser muito bom, viu? Porque eles vão poder tirar dúvidas e solucionar problemas para que eles possam receber ônibus, creches, quadras cobertas. Amanhã, na Hora do Povo, 1h15 da tarde, nós traremos a cobertura completa da visita do ministro aqui em Campina Grande. Sabrina Lima para o Borborema Notícias. Agora o nosso assunto é futebol. No 13, todos os esforços estão concentrados para a reforma e revitalização do gramado do estádio Presidente Vargas. Há 2 semanas teve início a revitalização do gramado do Presidente Vargas. Um trabalho de etapas que ainda tem um bom tempo pela frente para ficar pronto. Estamos fazendo a regularização do gramado, com areia, né, da base do gramado, na verdade. E já estamos passando para a parte da fase de adubação, né? A gente vai fazer a aplicação do adubo e posterior a isso já vem a aguação, né? A gente está resolvendo as questões de água que encontramos no PV para poder dar o suporte ao gramado, né? Serão cerca de 60 dias para que o gramado seja liberado para uso. Por isso, o elenco que deve ser apresentado no próximo dia 15 de dezembro vai ter que realizar os treinos da pré-temporada fora de casa. Mas tudo isso tem um propósito. A diretoria visa executar essa e outras melhorias para conseguir que os jogos mandantes do Alvinegro no Paraibano sejam realizados em seu território, o PV. Para isso, precisa da aprovação dessas adaptações junto à Comissão Estadual de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios. O principal objetivo desse nosso empenho é mandar todos os jogos, né, do 13 2022 aqui no PV, com exceção dos clássicos, né, logicamente, Campinense e Botafogo, geralmente são realizados no Amigão, mas todos os demais jogos a gente pretende mandar aqui. Além das melhorias estruturais, como acesso, traves, bancos de reserva e iluminação, o 13 precisa apresentar o plano de prevenção e combate de pânico exigido pela comissão. Com a situação financeira delicada, o clube, que está com as contas bloqueadas, criou uma nova forma de arrecadar e ter acesso a recursos que possam ajudar nas obras. O 13 tem uma torcida imensa que dificilmente abandona o clube, apesar da situação que o clube se encontra atualmente. Então a gente lançou essa campanha, né? A gente tem um Pix oficial, né, para arrecadar realmente valores. É final da edição desta quinta-feira do Borborema Notícias. Você fica agora com o SBT Brasil. Boa noite, até amanhã.